A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam muito bem-vindos à EBD Fiel. Amém. É uma alegria estar aqui novamente. Hoje nós vamos apresentar mais um resumo das lições da editora Betel. O nosso estudo é sobre a lição de número 7, com o tema, olha, muito importante, vencendo as estratégias e propostas do inimigo. Um tema fundamental, né? Porque fala diretamente com as nossas lutas diárias. Exatamente. E antes da gente mergulhar nesse estudo, queremos convidar quem nos ouve a nos acompanhar nas redes sociais. É só procurar por EBD Fiel no Instagram, no TikTok, no YouTube. Isso mesmo. Seguindo, compartilhando, esse gesto ajuda demais. Ajuda a gente a cumprir dois grandes objetivos, né? Primeiro, fortalecer a nossa amada Escola Bíblica Dominical. E o principal, espalhar a poderosa Palavra de Deus. É isso. Bom, vamos então ao primeiro tópico. Ele fala sobre as propostas ardilosas do inimigo, certo? A base aqui é a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que diz que Satanás, nosso adversário, anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. É uma imagem muito forte essa do leão. Não é só um perigo, é uma ameaça constante, que gera ansiedade. Exato. O objetivo, segundo a lição, é tirar o nosso foco de Jesus Cristo. Ele usa artifícios, iscas como dinheiro, fama, os prazeres do mundo. Isso me lembra uma citação de John Stott que a lição traz. Ele fala sobre a importância de conhecer o inimigo, de ter um respeito sadio por ele, para não ir para a batalha despreparado. Isso é crucial. Conhecer o inimigo, nesse sentido, é menos sobre demonologia e mais sobre autoconhecimento, né? É entender as nossas próprias fraquezas. Onde eu sou vulnerável. É uma inteligência espiritual, digamos assim. Perfeito. Porque Efésios 6,12 nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue. É uma batalha espiritual. Se a gente subestima o inimigo, a gente se torna um alvo fácil. A lição também menciona que desde a queda, lá no Éden, a terra se tornou o palco dessas artimanhas. Sim, enquanto Deus semeava o amor, o inimigo vinha e semeava o joio, como Jesus explica na parábola em Mateus 13. E uma das formas que ele tenta nos afastar de Cristo é através das dificuldades. Muita gente pensa que ao aceitar a Cristo, os problemas acabam. É um engano comum. O próprio Jesus disse em João 16:33, no mundo tereis aflições. A vida com Cristo não é uma isenção de problemas. Pelo contrário, a história da igreja primitiva é cheia disso, né? A lição cita o rei Herodes, que mandou matar o apóstolo Tiago. A perseguição era real. Exatamente. E a aplicação para nós hoje é clara. Na vida pessoal, precisamos de resiliência. Na família, de apoio mútuo nas tribulações. E na igreja? A igreja precisa ser esse corpo que acolhe, que fortalece quem está sofrendo. Um lugar de refúgio, não de julgamento. Outra tática que o inimigo usa, e essa é muito poderosa, é o medo. O medo paralisa. É uma das armas mais antigas e eficazes. A lição traz o exemplo do profeta Elias, que é um caso de estudo incrível sobre isso. Verdade. Ele acabou de ter uma vitória espetacular contra os profetas de Baal. Um momento de poder máximo, e aí... E aí uma única ameaça de uma mulher, Jezabel, joga ele num poço de medo. Ele foge e chega a pedir a morte para Deus. É um retrato do esgotamento, do burnout, né? E o que me chama a atenção é a resposta de Deus. Sim, Deus não responde com mais fogo do céu, com mais poder. A resposta de Deus é um sussurro e uma informação. Elias, você não está sozinho. Eu reservei outros 7.000 que não se dobraram a Baal. Uau! Então o antídoto para o medo paralisante não foi poder, foi a revelação da comunidade. Precisamente. O isolamento alimenta o medo, a comunidade cura. Por isso que o bispo Abner Ferreira é citado dizendo, na voz de Deus, tua vida só tem valor na minha vontade. O nosso propósito está conectado a algo maior que envolve outras pessoas. Bom, vamos então para o segundo tópico, que fala das sutis estratégias do inimigo. Se antes era um ataque frontal, agora a coisa fica mais dissimulada. Sim, aqui o objetivo é nos enfraquecer por dentro, é minar a nossa fé, como Jesus alertou a Pedro em Lucas 22, e nos enganar com falsas doutrinas, como Paulo escreveu a Timóteo.
primeira estratégia é justamente essa: enfraquecer a nossa fé. Como isso acontece na prática? A lição usa a parábola do semeador de forma brilhante para explicar. A semente que cai à beira do caminho é a palavra. Satanás vem logo em seguida e arranca do coração antes que ela possa criar raiz. E hoje em dia ele nem precisa de pássaros, né? Ele tem o nosso feed de notícias, as notificações. É isso. É uma estratégia de saturação de informação. A palavra é ouvida, mas antes de ser processada, digerida, já vieram outras 10 distrações. Ela não tem tempo de gerar fé, como diz Romanos 10:17. Por isso, o pastor Deseró de Andrade, citado na lição, diz que a nossa segurança está em esconder a palavra no coração. Exato. É um processo de internalização. Requer tempo, silêncio, meditação. Por isso a importância do devocional pessoal, do culto doméstico em família, de um ensino sólido na igreja. São práticas que combatem a superficialidade. Outra estratégia sutil é atacar a obra missionária. Sempre. Qualquer esforço para expandir o evangelho vai encontrar resistência. O apóstolo Paulo mesmo relata em Tessalonicenses que quis visitá-los várias vezes, mas Satanás o impediu. Isso não quer dizer que devemos desanimar, certo? De forma alguma. O bispo Samuel Ferreira nos lembra que a igreja não está desprovida de recursos. Temos armas poderosas em Deus, como diz 2 Coríntios 10:4. E quais seriam essas armas? A oração fervorosa pelos missionários, o apoio financeiro, o encorajamento. É uma guerra que a gente luta de joelhos e com o coração aberto para contribuir. E a terceira estratégia sutil é talvez a mais pessoal de todas: nos incitar a ceder aos desejos da carne. Essa é a batalha diária. O conflito que Paulo descreve em Gálatas 5 entre a carne e o espírito. É a luta entre nossos impulsos egoístas e a pessoa que Deus nos chamou para ser. Entre o eu agora e o eu melhor. Ótima definição. A lição nos lembra que quem vive pelo espírito não satisfaz esses desejos da carne. É uma escolha consciente de rejeitar pensamentos, palavras e ações que não condizem com a nossa identidade em Cristo. É uma busca por santificação, por domínio próprio. Sim. E para isso, o bispo Abner Ferreira aponta para a necessidade de comunhão com o Espírito Santo e de usar a armadura de Deus. É um esforço ativo, diário. O que nos leva ao terceiro e último tópico: as táticas de Satanás contra a igreja como um corpo, como uma instituição. Isso. Depois da queda, toda a criação foi afetada e a relação do homem com Deus foi quebrada. Mas a promessa é que em Cristo nós somos mais que vencedores. A igreja é a expressão dessa vitória. E é por isso que ela é um alvo. A primeira tática mencionada é surpreendente: nos parar com enfermidades. Parece estranho, né? A questão não é que o inimigo causa toda a doença, mas ele usa a experiência da enfermidade, que é parte da nossa condição humana corruptível. Ele usa a nossa vulnerabilidade física para criar uma crise de fé, para plantar dúvidas sobre o amor, o cuidado ou o poder de Deus. A tática é transformar o sofrimento físico em sofrimento espiritual. E qual a nossa defesa? A esperança. A promessa de um corpo glorificado, incorruptível, onde não haverá mais dor nem morte, como Paulo descreve em 1 Coríntios 15. É lembrar que o nosso sofrimento atual não é o fim da história. A segunda tática é mais conhecida: nos parar com atrativos. Essa é clássica. A lição cita o pastor Alex Cardoso, que diz que a isca que Satanás utiliza é bonita e atraente, mas por baixo dela está a morte. E como isso funciona no nível da igreja, da comunidade? É quando a igreja começa a se preocupar mais com a aparência do que com a essência. Com números, com prédios, com reconhecimento, com um louvor que é só entretenimento. Coisas que não são ruins em si. Não são, mas se tornam uma isca mortal quando substituem o propósito central, que é a transformação de vidas. É o perigo de a igreja ganhar o mundo, mas perder a sua alma. E a última tática, que a lição parece tratar como a mais devastadora de todas, é se opor ao perdão. Porque essa é a mais eficiente. Uma perseguição externa une a igreja, mas a falta de perdão, o ressentimento, a amargura, isso destrói a igreja por dentro. É um ataque interno. Exatamente. Corrói a confiança, quebra relacionamentos, transforma o refúgio em um campo de batalha.
Como diz o bispo Abigail de Almeida, se os cristãos não se perdoam, eles dividem a igreja e dão vantagem ao inimigo. Ele nem precisa atacar, nós mesmos nos destruímos. Uau! Fazendo um resumo de tudo, então, o que fica claro é que, embora a linguagem seja de guerra, a maior parte dessa batalha acontece dentro de nós e nos nossos relacionamentos. Perfeitamente. A vigilância que a Bíblia pede não é um estado de medo, mas de autoconsciência. E a vitória não vem de uma força extraordinária, mas de práticas muito concretas. Aprofundar a nossa fé, rejeitar a distração, buscar o domínio próprio e, acima de tudo, cultivar uma comunidade forte que se apoia e que pratica o perdão. é isso. A Igreja de Cristo sempre vai enfrentar as investidas do maligno, sejam elas sutis ou diretas. Mas nós precisamos nos fortalecer no Senhor, viver guiados pelo Espírito Santo, sempre atentos a esses princípios para uma vida vitoriosa. Amém. E que todos que nos ouvem possam perseverar na fé, vivendo na prática como novas criaturas em Cristo e resistindo firmemente ao inimigo. Amém. E na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos dar um passo além. Estudaremos a lição de número 8. O tema será os discípulos de Cristo e o bom ânimo. É o outro lado da moeda, né? Não só resistir, mas cultivar ativamente a alegria e a esperança. Vai ser uma bênção. Queremos deixar aqui uma palavra de bênção sobre a vida de todos que nos acompanharam. Muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe a todos. EBD Fiel, fiel à palavra.